Seja muito bem-vindo ao canal Reforma Edu, o canal que ajuda você a economizar dinheiro. E no vídeo de hoje nós vamos aqui trazer um tema muito relevante na vida de muitas famílias que adquirem um apartamento, se mudam para o apartamento e logo depois percebe que o seu apartamento e até o seu prédio encontra-se com algumas rachaduras. Eduardo, o que eu faço? Eu devo pedir para a construtora? Eu devo cobrar o síndico? Qual é o caminho que eu devo tomar? Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Eduardo Vieira, sou engenheiro civil e você está no canal Reforma Edu, o canal que ajuda você sempre a economizar uma boa grana. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e não esquece de acionar o sininho aqui para que os próximos vídeos sejam direcionados para você. Então roda a vinheta e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Vamos falar desse tema tão importante na vida de tantas famílias por aí. Bom, vamos lá. Quando compramos um apartamento na planta, por exemplo, damos início a um grande sonho de consumo de família, né? Logo, se tratando de consumo, lembramos do item muito importante, Código de Defesa do Consumidor. Mas muita calma. Vamos nos aprofundar mais neste problema que atinge muitos empreendimentos e acabam também, né, atingindo as famílias. Então, nesse caso em específico, né, já que a gente está falando aqui do Código de Defesa do Consumidor, porque ele abrange, né, diretamente o Código de Defesa do Consumidor, é muito importante, e aqui eu já deixo um bônus para você nesse vídeo, que é quando você vai receber o seu apartamento, é importante que você contrate um profissional técnico, não fique só na mão da construtora não, você contrate um engenheiro civil para ele acompanhar o recebimento, que é o checklist, né, do seu apartamento. É muito importante que você tenha esse profissional com você para que ele possa fazer cautelosamente e anotar todos os itens, né, que ele vai fazer. Por exemplo, né, quando a gente vai fazer um acompanhamento de checklist para entrega de apartamento, nós testamos tudo, absolutamente tudo, desde a fechadura até a parte elétrica. Nós vemos a questão de pintura, piso, água se está funcionando, vaso se está vazando água, se a caixa acoplada tá legal, se o registro do chuveiro tá legal, se não tem nada entupido, porque existe alguns empreendimentos a qual eles acabam entregando com vasos entupidos e às vezes caixas de energia com tomada que não funciona, né, só tem ali o espelho, já peguei bastante disso também, lugares que era para ter o interruptor fecharam de gesso, né? Esqueceram. Então você ali, o seu profissional técnico que você contratar, ele vai ter ali uma planta baixa do seu imóvel e ele vai conseguir fazer algumas leituras e testando na prática o que está funcionando ou não. Isso é uma dica fundamental para que você consiga ter um conforto melhor no quesito quando você se mudar, não ter aquele perrengue que a maioria das famílias tem. Então fica a dica aí para você. E a gente falando aqui em Código de Defesa do Consumidor, vamos dar aqui alguns exemplos. Num caso são dois exemplos, nesse caso em específico são dois exemplos, né? Que a gente vai dividir aqui em dois. Primeiro defeito ou vícios de qualidade por insegurança. O que é isso, Eduardo? É o problema que abala a segurança do produto, no caso do nosso empreendimento, e que arrasa com as expectativas do consumidor, o que pode provocar um acidente de consumo. Você já tinha ouvido falar de acidente de consumo? Pois bem, então o Código de Defesa do Consumidor, ele traz esse item, né? E eu falei em dois, né? E o segundo é o vício por inadequação, ou seja, o que seria essa inadequação? É o problema que fala da qualidade e tamanho do produto. Por exemplo, baixa qualidade de material que foi utilizado.
né? Isso a gente chama de vício por inadequação. Então, percebeu? Você tem dentro do Código de Defesa do Consumidor subsídios para isso. Mas, Eduardo, é legal, é bacana, mas eu preciso saber qual o caminho que eu vou tomar para que esse problema, que são algumas trincas que apareceu no meu apartamento, ou simplesmente depois de uma semana instalado no seu condomínio, você dá uma volta por fora, e aí quando você olha o prédio por fora, né? Você se mudou ali até tarde, não deu para ver tudo. Quando você olha para você percebe algumas fissuras, né, na fachada do seu condomínio, no seu prédio, né? Então, Eduardo, qual é o caminho que eu devo tomar para que a construtora seja responsabilizada e ela possa vir sanar esse tipo de problema, não só na parte interna, como na parte externa também. Já deixando claro que quando é só na parte interna, aí é você e a construtora. Quando é na parte externa, aí a gente está falando do condomínio, ou seja, o síndico ele deverá acionar a construtora, mas a gente já chega lá, tá bom? Bom, falando de prazos aqui, é muito importante isso, porque muitos empreendimentos, eles têm mais de 5 anos, né? E isso causa algum problema, alguma confusão no que diz respeito a vícios, né? Vícios ocultos, por exemplo, são aquela problemática que tem dentro do empreendimento que nós, no olhômetro, a gente não consegue ver, e o tempo ele vai demonstrando os problemas. Então você vai ter ali um vício oculto naquela construção. Mas como que você vai conseguir saber isso? Bom, já chegamos lá. Vamos falar aqui do prazo da ação, é muito importante. Então, voltando lá no Código de Defesa do Consumidor. Lá no artigo 27, ele prevê que, em caso de defeito, o prazo é de 5 anos para entrar com uma ação para a construtora pagar pelo conserto, ou mesmo fazer o conserto. E se houver algum prejuízo ao consumidor, também se fala em indenização, né? Mas atenção, o prazo de 5 anos começa a contar no dia que o consumidor, no caso você, tomar conhecimento do defeito e sua autoria. Quando a gente fala aqui de autoria, a gente está falando se tratando de um imóvel na planta. É de fácil conhecimento, já que a construtora é a responsável pela construção, logo, é responsável pelo defeito também. Deste modo, o prazo começa a contar no dia em que o consumidor descobre o defeito. Ficou claro isso aí? Então, para a gente, para você, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, que está passando por esse processo, você não é obrigado a entender o que é uma trinca, uma fissura, nada disso. Mas você pode entender que a partir esse prazo de 5 anos, ele conta a partir do momento que você identificou o problema, né? Então, pô, eu já estou 6 meses no meu prédio, né? Já perdi 6 meses no prazo de garantia do empreendimento, Eduardo? Não, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele deixa claro para você lá no artigo 27, que o prazo ele começa a partir do momento que você descobre, no momento que você vê. Assim também serve para o síndico, quando ele percebe o vício que apareceu na fachada do condomínio. Estou dando aqui um exemplo, pode ter outras coisas também, né? Outras situações também que pode acontecer dentro de um condomínio, de um empreendimento. Então, ficou claro essa questão para vocês, pessoal? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Agora, eu gostaria aqui, aproveitando esse vídeo, para dar um entendimento para você, meu amigo, minha amiga, até porque tem algumas situações que eu já participei, que eu fui convidado, fui contratado, na verdade, e depois eu só expliquei para a proprietária que não se tratava de pagar um laudo para aquela situação. E aí eu só tranquilizei a minha cliente e ficou por isso mesmo, não precisei fazer nenhum tipo de laudo. Trata-se de algumas fissuras, né, algumas microfissuras. Tem que ter um entendimento. E para tudo isso, você precisa contratar um profissional técnico.
Mas Eduardo, mas é uma trinca, olha, então, mas aí é que tá. Tem a trinca estrutural, tem a trinca superficial, né? Então, quem é que vai conseguir detectar isso para você? O profissional técnico, contrata um engenheiro, ele vai na sua residência, ele vai no seu apartamento, ele vai no seu condomínio, você aí, meu amigo síndico, minha amiga síndica, contrate sempre um profissional técnico para que ele faça, ou ele dê um parecer técnico, ou ele dê um laudo. Não, a gente sabe que o laudo é bem mais caro do que um parecer técnico. Então, de repente, a construtora exigir de você apenas um parecer técnico, beleza. Se exigir um laudo, aí é mais detalhado e também mais caro para o condomínio. Agora, para você, morador, contrate aí um profissional técnico, ele vai fazer um parecer técnico, nem vai precisar fazer um laudo, a não sei se for uma coisa muito muito aparente, né? E se for um negócio muito aparente, certamente a Defesa Civil vai chamar você, vai pedir para você sair do imóvel, tá? Mas assim, percebeu essa trinca, essa fissura, essa microfissura? Contrate um profissional técnico, em vez de você ficar perguntando para João, para Maria e tal, vai lá, contrate um profissional técnico. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo contato importante do profissional técnico que pode fazer esse tipo de serviço para você com confiabilidade, com tranquilidade, para que você possa ter um subsídio técnico, que é um parecer, né, para você cobrar os seus direitos perante a construtora. Então, é um detalhe importante. E para a gente ter um entendimento maior e até mesmo tranquilizar você, meu amigo, minha amiga, quando a gente fala de microfissuras na área externa, a gente está falando de situações que pode acontecer lá na questão do preenchimento das paredes, que a gente chama de reboco. Isso mesmo, quando a pessoa faz o embolso, faz o reboco, depende do dia, olha só, depende do dia ou depende do material, pode ocasionar microfissuras. Por que do dia, Eduardo? Porque se você tiver um dia muito quente, isso acontece bastante no interior, né? Aqui em São Paulo nem tanto, mas também acontece, depende do material. Então, se tiver um dia muito quente, certamente ali o pedreiro errar no corte do acabamento da massa, você vai ter ali microfissuras na parede. E é feio, é muito feio. E depois aí a construtora acaba colocando lá uma textura, um grafiato para tentar esconder essa situação, mas em um determinado momento vai acabar aparecendo, né? E usa muito. Então você tem um prédio lá com textura, com grafiato, é bom ficar de olho para ver se não tem muito microfissura naquela fachada. Eduardo, isso eu posso me preocupar, eu devo me preocupar com isso? Bom, a microfissura que a gente está falando aqui, a gente está falando apenas da argamassa e não da estrutura, né? Quando é na estrutura do prédio, aí sim, aí é uma outra conversa. Mas a microfissura não. Pode haver até um rompimento, pode, com o tempo, você tem infiltração de água nessa microfissura, facilmente você vai ter aí, devido a alguns anos, você vai ter aí um rompimento dessa fachada, mas não é na estrutura, tá? Então, para você estar passando por isso agora, você tem que sim cobrar do síndico ação junto à construtora, mas não é um fator de você perder o sono, tá bom? E para desenhar essa situação, vamos aqui ver a questão do que a norma ela fala sobre a largura dessas fissuras, microfissuras e rachaduras, para a gente ter um entendimento aqui. Bom, só para você ter uma ideia, veja aí na tela, a fissura, denominada fissura, a abertura é de até 5 milímetros, tá? Já a trinca, ela tem aí uma abertura de 5 a 1 milímetro, que aí é considerado uma trinca. A rachadura, quando é considerado uma rachadura, nós estamos falando de uma abertura de 1 milímetro a 1,5 milímetro. E já a fenda, que é um espaço maior, né, a gente já está falando aí de superior a 1,5 milímetro. Então, qualquer rachadura denominada de fenda, porque passando de 1,5 milímetro é fenda, então ela vai ser denominada dessa forma. Percebeu? Então, muitas vezes, nós temos algumas situações dentro dos condomínios
a qual, por falta até de conhecimento, e aqui quer dizer que você não é obrigado a conhecer tudo, para isso tem os profissionais a qual a gente já conversou aqui, então você acaba perdendo até o sono por causa disso. O mais importante de tudo, suspeitou, apareceu uma fissura, apareceu uma trinca, apareceu uma fenda dentro do seu apartamento, liga para o engenheiro. Olha, dá um pulo aqui, venha fazer um parecer técnico, que apareceu uma trinca aqui e eu estou preocupado, eu estou preocupada e eu preciso cobrar a construtora. Imagina você está na cozinha, daqui a pouco lá o azulejo da cozinha trinca. Certamente você tem ali alguma movimentação que pode acarretar, inclusive, em toda aquela lateral do prédio ter a mesma trinca. Percebeu? Em todos os apartamentos, né? Pode ser um caso estrutural grave, também pode ser apenas um assentamento do solo. É claro que isso não justifica o fator da trinca, tá lá. Ou seja, se a construtora não preveu isso, né, ela arque com os prejuízos. E dentro do Código do Consumidor está falando, tem que arcar com os prejuízos. Então é muito importante que você tenha esse conhecimento. Bom, quando a gente fala na parte interna, como a gente falou, é muito importante, é direcionando você, tá? Você teve um problema, você se mudou para o seu apartamento, teve um problema depois de algumas semanas, meses ou até um ano, você identificou que começou a aparecer fissuras, algumas trincas dentro do seu apartamento, a porta ela começou a pegar, ou a janela começou a não querer abrir ou não querer fechar, chame o engenheiro, contrate um engenheiro, vale muito a pena, contrate um engenheiro, ele vai lá, vai fazer uma leitura do que está acontecendo, vai fazer um relatório e desse relatório ele vai dar um parecer, se for o caso, ele vai dar um parecer técnico. Com esse parecer técnico você vai ir até a construtora e vai pedir para ela que ela solucione esse problema. É claro, quando a gente está falando de porta pegando, janela pegando, é uma situação um pouco mais chata. Às vezes pode ser o próprio madeiramento da porta, porque tem algumas madeiras que o pessoal usa aí, os enchimentos, que não pode ver nem um vento úmido, que acaba enchendo. Mas de outros casos é uma situação bastante delicada. Então, não se esqueça, dentro do seu apartamento, chama o profissional técnico, que eu tenho certeza que ele vai direcionar essa situação para você e você vai conseguir ter êxito nessa questão junto à construtora. Pro lado de fora do prédio, cobre o seu síndico. Ele é obrigado a chamar a construtora e entrar com um pedido para que a construtora ela sane aquele problema, seja de uma fissura, seja de uma trinca e muito mais se for uma fenda, tá bom? Então, estamos falados? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você no seu esclarecimento. Se você estiver passando por algum problema, deixe aqui nos comentários, não se esqueça. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e acione o sininho aqui para que os próximos vídeos sejam direcionados a você. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.